Paz do Senhor, povo de Deus, quem vos fala é seu irmão em Cristo, o evangelista Anderson Silva, e nós estamos aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que chegamos agora à nossa 13ª lição, ou seja, a última lição do nosso trimestre, e foi um trimestre desafiador, onde aprendemos coisas novas, onde tivemos que realmente nos esforçar ao máximo para compreender a lição e poder passar para os nossos queridos irmãos. Eu desde já sou grato a Deus por sua vida, por você que é inscrito, por você que comenta, com você que curte, com você que compartilha o vídeo e faz ele chegar a mais pessoas. Nós estamos aqui para a nossa última aula e pedindo a Deus a graça, a sabedoria e a força que só vem dele, pois sem ele nada somos, nada podemos e nada temos. Então, meu muito obrigado por você ser aluno aqui do nosso canal Porta das Águas. E vamos então para a nossa última lição, a lição de número 13, que tem por título Perseverando na Fé em Cristo Jesus. O texto áureo diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, e o verso 19. A nossa leitura bíblica em classe nos diz assim: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17. E o texto diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Santa Palavra de Deus. Esse é o nosso texto bíblico que está dando toda a base para a nossa lição de hoje. A introdução diz assim: as religiões mundiais e movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade.
mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. A palavra de hoje, chave, é perseverança. O primeiro tópico diz assim: diante das heresias é preciso perseverar. Falsos mestres é o tópico 1. As duas epístolas a Timóteo, classificada com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola de Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou genealogias intermináveis, falsamente chamado de ciência. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. O primeiro ponto tem para nos mostrar aqui na aula de hoje que o apóstolo Paulo, ele quer passar aos seus filhos na fé, tanto Timóteo como Tito, que eles irão enfrentar em seu ministério pastoral os falsos mestres, vão enfrentar as heresias. E Paulo deixa bem frisado aqui que o grupo que ele enfrentou em sua época foi os gnósticos, aqueles que não acreditavam que Jesus Cristo era Deus. Ele enfrentou isso no seu ministério, ele enfrentou também os guardiões das tradições judaicas, aonde forçavam aqueles que aceitavam Cristo como Salvador a se adequarem aos ritos judaicos, às tradições judaicas. Essas foram as situações que o apóstolo Paulo enfrentou, e ele está ensinando aqui, mandando uma carta para os seus obreiros, tanto Timóteo como Tito, dizendo: vocês vão enfrentar essas situações, vão enfrentar as fábulas, as genealogias intermináveis, dizendo: não, eu sou descendente de Abraão, e conta-se toda uma árvore genealógica. Vocês vão encontrar as falsas ciências, ou seja, a heresia é um assunto que sempre vai estar em torno ou dentro das igrejas. Por quê? Porque as heresias, como nós falamos lá nas nossas primeiras aulas, é o aumento, o acréscimo à palavra de Deus ou tirar aquilo que está escrito. Então, as pessoas elas usam a Bíblia Sagrada e elas leem de forma errada, interpreta de forma errada e aplica a Bíblia Sagrada de forma errada, gerando heresias. E essas situações foi que o apóstolo Paulo enfrentou, bem como também os seus filhos na fé, Timóteo e Tito, também enfrentaram, e nós também vamos enfrentar. Quantas heresias estão inseridas no meio cristão, quantas coisas que a Bíblia não diz e a pessoa fala que a Bíblia diz, quantas situações nós vamos vivendo nos dias de hoje que tentam adentrar pelas portas das igrejas e virar ali doutrina. Aí nós aprendemos algo interessante. Uma doutrina bíblica, ela pode se tornar um bom costume, mas um costume, ele nunca pode se tornar uma doutrina. E o que nós estamos vendo hoje é muito essa troca de valores. As pessoas fazendo dos seus costumes uma doutrina, fazendo dos seus costumes uma condição para que a pessoa se batize, para que a pessoa até mesmo tenha direito ao céu. Então, são situações que vai nos rodeando dia a dia e a gente vai vendo o perigo. Por que não dizer também sobre a questão dos ritos judaicos
em meio às igrejas evangélicas. São situações que nós vamos vendo que não têm amparo bíblico e pessoas vão trazendo essas culturas judaicas para dentro da igreja e quer forçar os irmãos a aceitarem isso como se fosse algo para os dias de hoje. Então, são situações que vão aparecendo, vão se mostrando com uma face de coisas boas, mas por fim são heresias. Então Paulo enfrentou e ele alerta os seus pastores, Tito e Timóteo, que eles também enfrentarão, e nós também estamos sendo avisados pela palavra que isso vai surgir, ok? O ponto 2 vai dizer a experiência apostólica. Veja bem que o apóstolo Paulo ele já deixou aqui na leitura bíblica em classe que o seu filho na fé, Timóteo, veja bem, que ele também ele aprendeu do apóstolo Paulo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, aí vai seguindo, perseguições e aflições. Então veja bem que o apóstolo Paulo, ele é um homem marcado por muitas perseguições, porque ele é um pregador que ele vem na contramão de tudo aquilo que existia na época. Ele é o pregador dos gentios. Ele foi separado por Deus, ele foi levantado por Deus para pregar aos gentios. E isso era algo novo, isso era algo inédito para os judeus, para os crentes daquela época. E por esta razão, ele sofreu perseguições por pregar o Cristo ressuscitado. Ele sofreu perseguições por falar que Cristo era Filho de Deus. Ele sofreu perseguições por falar que Cristo era o Messias. Ele sofreu perseguições porque ele foi usado por Deus através dos dons maravilhosos do Espírito Santo, libertando vidas, salvando vidas, e toda essa situação lhe gerou perseguições. E ele está dizendo aqui, o ponto 2, sobre essa experiência que Paulo viveu. É interessante que o nosso comentarista, o pastor Ezequias, ele vai dizer, e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Veja bem, embora Timóteo ele não fizesse ainda parte desta comitiva, ele estava dentro do contexto desta nova fase que a igreja estava vivendo, com o apóstolo Paulo sendo o pregador da época, o ensinador da época, e uma perseguição da monta que o apóstolo Paulo enfrentou, de mexer com o sinédrio, de ter que chamar oficiais romanos. Isso aí abalou a sociedade da época. Isso era a primeira página do jornal, parafraseando, contextualizando aqui, era notícia da época, era notícia nova, e isso não estava, com certeza, escondido a olhos e ouvidos de ninguém. Por essa razão, o nosso comentarista deixa subentendido aqui que Timóteo estava vivendo nesta época e sabia das perseguições do apóstolo Paulo. O ponto 3 vai dizer assim, do tópico 1, entendendo o querer, que é o versículo 12. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração, é uma vida de propósito. Sofrer pela causa do Evangelho
é motivo de glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Veja bem, o querer aqui é algo tremendo, porque Paulo ele faz um convite a Timóteo: sofra comigo. Sofra comigo. Vem aqui, companheiro Timóteo. Venha sofrer comigo o bom combate. Venha participar das aflições de um pregador do evangelho, de um missionário. Ele recebeu um convite para sofrer. E o texto diz aqui que esse querer padecer, querer sofrer, é na verdade você ter um propósito no coração para viver para o evangelho. Há muitas pessoas que dizem assim: eu estou sofrendo porque do evangelho, eu estou sofrendo porque de Cristo. Aí você vai buscar a fundo o tipo de sofrimento dessa pessoa e não é uma realidade. Na verdade, são más escolhas, são decisões tomadas na emoção, são atitudes errôneas, atitudes sem base bíblica, que geram consequências indesejáveis, e a pessoa fala: eu estou sofrendo por o evangelho. Isso não é verdade. Sofrer pelo evangelho é você sofrer fazendo a coisa certa, é você glorificando a Deus, é você exaltando a Deus. Isso não quer dizer que você vai desrespeitar pessoas, que você vai afrontar pessoas, nada disso. Isso quer dizer que você vai ter um firme propósito. Passa o que passar, eu fico com Jesus. Venha o que vier, eu fico com Jesus. É isso que é o entender o querer buscar a Deus, o querer servir a Deus, o querer viver fielmente para Jesus Cristo. É isso. Venha o que vier, eu vou permanecer com Jesus. E ele está dizendo aqui, essa geração de hoje precisa de assumir esse querer. Eu aceito a Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida e prometo ser fiel até o fim. Aí vem uma adversidade, a pessoa abandona a fé, a pessoa desiste da caminhada, a pessoa vira as costas para Deus. E o problema dela não é com Deus, o problema dela é com a pessoa em especial, o problema dela é com o modo que a igreja é. Ou seja, Deus não vai decepcionar ninguém, Jesus não vai decepcionar ninguém, o Espírito Santo não vai decepcionar ninguém. O que vai nos decepcionar são pessoas. O que vai nos decepcionar é a grande expectativa que colocamos nas pessoas. E isso faz com que a gente venha passar por momentos tristes, de privações, momentos de solidões, e com isso a pessoa vai intitular assim: eu estou sofrendo por evangelho. Eu não quero menosprezar a sua dor, eu não quero menosprezar o seu sofrimento, mas lembre-se, a cruz mais pesada, quem levou foi Jesus. Então permaneça firme, como diz Daniel, tu, porém, vai até o fim. Amém? Vamos adiante. Agora nós temos aqui o subtópico 4. Então nós estamos aqui no tópico 1, e o tópico 1 tem o subtópico 1, 2, 3 e 4. Não é comum isso acontecer, mas esse tem. E o outro ponto é o versículo 13, que diz: a característica dos enganadores. Vamos lá. Qual é a característica destes cidadãos? O versículo 13 fala assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então a primeira característica desses enganadores aqui, que eles são impostores, ou seja, eles não são de verdades, eles são embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador, veja bem, ensinadores e doutrinadores de mentira, falsos mestres, em nada difere dos falsos doutores, nenhum deles teve futuro promissor.
porque o enganador, ele vai de mal para pior. O fim dele é queda, o fim dele é infrutífero, o fim dele é infeliz, porque não subsistirá na congregação dos justos aqueles que agem de forma enganosa. Então veja bem que a característica dos enganadores são assim, eles não trabalham com a verdade, eles trabalham com a mentira, com a malícia, com o jeitinho brasileiro, com a lei da vantagem. Esses são os enganadores. Então nós precisamos ficar super atento a isso. Há uma resposta bíblica, ou uma vacina bíblica que nos ensina sobre isso, é que pelo fruto se conhece a árvore. E embora algumas árvores demorem muito a dar frutos, mas elas vão dar o seu fruto. E nós vamos conhecer. E o ditado antigo diz que o fruto não cai longe do pé. Ou seja, logo essa pessoa vai demonstrar quem ela é. É só dar tempo ao tempo. Por isso, temos que ter cautela. Quando alguém se aproxima da congregação, quando essa pessoa ela se acha muito esperta, quando essa pessoa diz saber fazer tudo, temos que ficar muito atento, porque nós podemos entregar o microfone, a oportunidade, o departamento, algo do tipo, a uma pessoa que por dentro ela é uma enganadora, é lobo em pele de ovelha. Que possamos ficar atentos sobre isso, amém? Vamos prosseguir. O ponto 2, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Nós somos sabedores que Timóteo, ele recebeu uma herança maravilhosa. Não foi uma casa, não foi um carro, não foi um sítio, não foi um avião, não foi ouro, não foi prata. A herança que o nosso irmão Timóteo recebeu, na verdade, foi um legado de fé. Ele aprendeu com 3 pessoas, com a sua mamãe, aprendeu com a sua vovó e aprendeu com o apóstolo Paulo. É interessante que esta é uma das maiores heranças que podemos deixar para os nossos filhos. E eu fico maravilhado com isso, amados, porque nós lutamos tanto, trabalhamos tanto para tentar poupar os nossos filhos de sofrimento, para tentar dar a eles o melhor. É sempre aquela frase, né? O que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. Então nós nos esforçamos para deixar os nossos filhos bem. E com isso esquecemos que a terra, a casa, o dinheiro, tudo isso passa. Mas se nós conseguirmos deixar uma herança de fé para os nossos filhos, tudo isso pode passar, mas eles não perderão a salvação. Lembra do jovem rico que chegou e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Este moço, ele foi muito bem ensinado. Só que este moço, ele ainda não aprendeu sobre renúncia. E quando Jesus fala, pega os seus bens, dá aos pobres, depois me segue e você terá um tesouro no céu, o texto vai dizer que esse moço, ele se retira da presença de Jesus triste, porque ele estava apegado à sua riqueza. Ele segurou a sua riqueza com todas as forças e perdeu um tesouro no céu. E aqui nós vamos ver o caso de Timóteo, que ele recebe na sua infância, da sua mamãe Eunice, da sua avó Lloyd, o ensinamento de fé. E, no entanto, o apóstolo Paulo, ele ouviu as pessoas testemunharem sobre Timóteo. Ele ficou maravilhado em saber que este moço, ele era um moço diferente, um moço de fé, um moço que buscava a Deus, um moço temente a Deus. Aparentemente, Timóteo não tinha nenhuma beleza atrativa. Há alguns historiadores e comentaristas que dizem que Timóteo era frágil, doente
e tímido, frágil, doente e tímido. Mas Paulo olha para ele e diz: não, eu quero você no meu time, porque você tem uma fé sólida, uma fé que atravessa gerações. Você recebeu da mãe, você recebeu da sua avó, você é enraizado na fé, eu quero você no meu time. E eu fico maravilhado que Timóteo não apenas aprendeu com a sua mãe e com a sua avó, mas também aprendeu com o apóstolo Paulo. Se tornou um obreiro super exemplar, um obreiro onde não existe nenhum apontamento negativo sobre a vida dele. Ele realmente fez a diferença. No entanto, as cartas de Timóteo são orientações para a ordenação de obreiros. Tamanha é a beleza dos textos que Paulo direciona para ele, porque este moço ele recebeu tudo de bom ou tudo de melhor que Paulo pudesse passar, Paulo deu a ele. Há quem diga que Timóteo é o filho que Paulo não teve. É maravilhoso isso, amados. Então, fica para nós aqui como pai, como vovô, vovó, você que é responsável por uma criança, fica para nós a maior responsabilidade de transmitir a nossa fé. Eu me lembro que perdi a minha mãe com 5 anos de idade, mas eu tive alguém que segurou nas minhas mãos e me trouxe para dentro do Evangelho. Meu tio, que já dorme no Senhor, Marcos ou Marquinhos, ele era porteiro da igreja, ele me levou, me colocou do seu lado. Eu cresci na igreja ao lado dele, fui morar com ele em São José dos Campos, me ensinou a orar, me ensinou a falar com Deus, e isso ficou enraizado dentro de mim a ponto de conseguir atravessar os tempos, e estou aqui hoje como pastor evangelista ensinando, mas eu era uma criança órfã de mãe, meu pai não conseguiu dar a atenção que nós precisávamos, porque ele perdeu a esposa cedo, ficou com as crianças, então ele precisou distribuir essas crianças para que ele pudesse trabalhar e trazer o sustento para casa. Então eu e minha irmã Evanilda fomos colocados na mão de outras pessoas para ser cuidado, e ele ficou com a minha irmã Cida e meu irmão Érico, que já dorme também no Senhor, partiu desta vida. Mas o que eu quero deixar aqui é que alguém, meu tio, eu ainda pequeno, ele me tomou pelas mãos e me conduziu para a igreja. Então, se você tem a oportunidade de conduzir o seu filho, a sua filha para a igreja, faça isso. Mas não apenas leve, não apenas deixe na igreja os cuidados da tia, mas converse, demonstre na prática o Deus que você serve, dê exemplos de fé para o seu filho e para a sua filha, porque o mundo é mau e é desafiador a formação dos nossos filhos nos dias de hoje. Vamos adiante, permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou que foste inteirado, por 2 razões principais. A, porque sabia de quem tinha aprendido. B, porque são as sagradas letras, ou os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe, de sua avó, era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância. Eu quero destacar aqui 2 situações aqui. A primeira, de quem você aprendeu, porque saiba de quem tinha aprendido. Todos nós somos carentes de pessoas que sejam nosso referencial, que seja referência na nossa vida. E o nosso escritor está dizendo aqui, de quem você aprendeu? Quem é o seu tutor? Quem é o seu ensinador? Nem todo mundo tem a oportunidade de nascer e crescer em um berço evangélico, dentro da igreja, tendo as orientações
da Escola Bíblica Dominical. Nem todos. Parabéns para quem tem, para quem passou pelo berçário, pelo jardim de infância, pela juvenis, pelos adolescentes e assim por diante. Parabéns para quem pôde passar por esses caminhos. Mas há aqueles que estão chegando, vindo do mundo, pessoas que estão aceitando a Jesus, vindo de uma vida toda tortuosa, aprendeu o que sabe pela cultura da sua família, talvez distante da Bíblia Sagrada, talvez distante das coisas de Deus, e agora essa pessoa precisa de um discipulador, de uma pessoa que possa lhe ensinar através do exemplo, uma pessoa que possa lhe ensinar a Escritura Sagrada, os conceitos elementares da Bíblia, a base da palavra de Deus. Então é importantíssimo que você possa encontrar alguém que possa ser o seu ensinador, o seu tutor, o seu aio, alguém que possa lhe conduzir na caminhada cristã. Então para isso você tem que saber quem é esta pessoa. Nós não estamos falando apenas do dom, nós estamos falando também do caráter. Entre dom e caráter, escolha o caráter. Tem muitas pessoas que têm o dom, têm a habilidade em cantar, em pregar, em ensinar, mas não tem caráter nenhum. Então você precisa encontrar alguém que tem o dom e o caráter, para que você possa ouvir esta pessoa. Em especial, ouça o seu pastor. Ele tem a autoridade de Deus para lhe ensinar, e Hebreus fala que ele é o guia das vossas almas. Então ouça o seu pastor, esteja nos cultos de ensino, esteja nas escolas bíblicas dominical, busque um aconselhamento, busque um gabinete, convide o pastor para ir na sua casa, converse com ele, se aproxima do seu pastor, para que você possa aprender, para que você possa crescer espiritualmente. A segunda situação aqui é que nós precisamos aprender a Bíblia Sagrada. Sim, precisamos aprender as Sagradas Escrituras. Ela é a maior autoridade na nossa vida. Ela é o nosso manual de regra, ela é o nosso manual de vida, ela é o nosso manual para conduzir a nossa vida cristã, familiar, social, espiritual, nossa vida profissional. A Bíblia, ela é uma bússola. A Bíblia, ela nos dá o norte, ela nos dá a direção. Então você precisa se inteirar na Bíblia. Os livros são bons, maravilhosos. Temos vários aqui. Livro é coisa boa. Livro é coisa boa. É maravilhoso ter livro. Mas a maior autoridade está na Bíblia Sagrada. A autoridade não está em livros, a autoridade está na Bíblia. A Bíblia é capaz de nos limpar. Pedro, quando estava ali diante de Jesus, Jesus foi lavar os seus pés. Ele disse, não, meus pés o senhor não vai lavar não. E Jesus falou para Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro falou, então me lava por inteiro, me dá logo um banho. Aí Jesus responde para Pedro, Pedro, eu não necessito de dar banho em você, porque você já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então o que nos limpa é a palavra, que nos liberta é a palavra, que nos fortalece é a palavra. Nós precisamos dar ouvido à palavra, nós precisamos estudar a palavra, dar atenção à palavra. Então, não apenas quem está falando, mas você precisa também fazer uso da sua Bíblia Sagrada. Não pode passar a vida inteira comendo da colher do pastor, ou seja, o pastor tem que dar o alimento na sua boca. Não, você precisa ganhar força e ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Temos muitos devocionais disponíveis que incentivam você a ler a Bíblia. Temos o curso básico em teologia para você poder estar manuseando a Bíblia. Temos a escola bíblica dominical que te leva a conferir os versículos bíblicos. Isso tudo te aproxima da palavra de Deus. Amém? Então, leia a Bíblia Sagrada. Ponto 3. Tendo a Escritura como fundamento
e autoridade, tendo as Escrituras como fundamento. Autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Por que o autor está escrevendo isso? Porque há muitas pessoas que acreditam que apenas o Antigo Testamento seja um livro inspirado. Só que nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe que toda a palavra, ela é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é parte da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós somos sabedores que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Não é aquela frase que contém, não, ela é a palavra de Deus. Amém? Então, creia nisso. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, uma palavra que foi dirigida pelo Espírito Santo a 40 autores, num espaço de 1.600 anos. Ela foi escrita e hoje nós temos ela em mãos de forma completa para lermos e meditarmos na palavra. Nós cremos que a Bíblia Sagrada ela é inspirada. A abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escritura, se refere ao Antigo Testamento, algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. Amém? Então, todos os livros da Bíblia são inspirados. 66 livros da Bíblia, 27 livros no Novo Testamento e 39 livros no Antigo Testamento. O Manual de Deus. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastoral, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia Sagrada ela é um instrumento pedagógico, ela está à disposição de todos aqueles que queiram conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Quer saber o que Deus pensa? Quer saber o que Deus quer para a sua vida? Leia a Bíblia Sagrada. E eu tenho certeza que esse não é o desejo apenas do cristão. Muitas pessoas são interessadas em saber o que Deus pensa sobre nós, sobre o mundo, sobre o futuro. Isso tudo você encontra na Bíblia Sagrada. Mas tem uma forma de você se aproximar da Bíblia. Você precisa se aproximar da Bíblia com reverência. Você precisa se aproximar da Bíblia crendo que ela é a palavra de Deus. Se uma pessoa ler a Bíblia apenas por ler, será uma leitura infrutífera. Se uma pessoa se aproximar da Bíblia já com discriminação, será uma leitura infrutífera. Se uma pessoa ler a Bíblia mal intencionada, será uma leitura infrutífera. No entanto, as heresias, elas são tiradas da má compreensão da Bíblia Sagrada. O apoio para muitas coisas erradas, as pessoas conseguem encontrar dentro da Bíblia em versículos isolados, sem respeitar o contexto. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é uma ferramenta poderosíssima na mão daqueles que acreditam em Deus, daqueles que reverenciam a sua palavra, mas ela também pode ser uma ferramenta para o mal se a pessoa usá-la de forma errônea. Como faz isso, pastor? Lendo de forma tendenciosa, interpretando ao seu bel prazer, forçando a interpretação e trazendo a aplicação que você quer. No entanto, nesse trimestre, nós estudamos muitas heresias
que foram baseadas dentro das Escrituras Sagradas. Mas o nosso pastor Ezequias Soares nos mostrou que eles usavam o texto de forma indevida, ou seja, sem respeitar a interpretação, sem respeitar os contextos bíblicos. Então, por isso, precisamos perseverar naquilo que nós aprendemos. O que você aprendeu nesse trimestre, persevera nele. Tudo aquilo que você estudou nesses 3 meses de escola bíblica dominical foram ensinos poderosíssimos para combatermos a heresia que tenta adentrar as portas da nossa igreja, e em alguns casos já conseguiram. Nós precisamos ficar atentos e ficarmos cientes de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é o alimento, é o escudo, é a defesa do cristão. Amém? Que Deus abençoe. Assim nós encerramos o nosso trimestre em defesa da fé cristã, o primeiro trimestre de 2025. Eu sou grato a Deus por sua vida. Eu espero você no próximo trimestre. Nós temos aqui a revista do próximo trimestre, que será E o Verbo se fez carne. Nós vamos mergulhar nessa leitura. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral. E nós vamos aprender baseado no livro de João. E o Verbo se fez carne, Jesus, sobre o olhar do apóstolo do amor. Eu espero você para um novo trimestre, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Ore por nossas vidas, que estaremos fazendo o mesmo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você puder, compartilha, comente. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.